Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. No ar, mais um programa A República, com Loriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje é Em Defesa do Preconceito. O nosso programa será baseado na obra homônima Em Defesa do Preconceito, a necessidade de se ter ideias pré-concebidas, cujo autor é Theodore Dalrymple. Theodore Dalrymple é um médico psiquiatra. Esse é um dos seus muitos pseudônimos. O nome desse médico é Anthony Daniels. É um médico psiquiatra inglês que tem inúmeros livros publicados, né? A ideia do preconceito que nós vamos ver hoje, ela, entre outras coisas, a obra vai girar em torno da defesa e do direito e de um sistema em que as garantias individuais estão sendo cada vez mais restringidas, né? Como psiquiatra, evidentemente, a obra de Dalrymple é uma obra, sobretudo, de cunho cultural, evidentemente, mas, sobretudo, de cunho médico, né? Portanto, ele analisa uma obra fácil, de uma linguagem fácil, bastante clara, mas ele analisa sobre uma perspectiva científica a ideia do comportamento humano, né? E como é que o comportamento humano reage diante de determinadas situações. E no caso específico dessa obra, o tema, a coluna vertebral da obra é precisamente o preconceito. O que é isso? O que é o preconceito? Como é que ele surge na sociedade? Quais são as formas de preconceito no mundo atual? E quais são as reações emocionais, psicológicas, comportamentais em relação ao preconceito? Hoje nós vamos estudar com vocês o primeiro capítulo da obra do Dalrymple. Entre outras coisas, o autor disseca uma tolice que o pensador do século XVIII, chamado John Stuart Mill, numa obra de John Stuart, essa obra é chamada Sobre a Liberdade, né? O Stuart Mill é um pensador muito fecundo, mas nesta obra dele ele vai criar uma ideia monstruosa para a cultura ocidental cristã, e que é a seguinte: o Stuart Mill deixa como herança a ideia de que o costume obstrui o progresso e o desenvolvimento moral. Isso é muito importante de entender, porque hoje em dia toda a proposta moderna de costumes atuais é uma proposta que renega peremptoriamente todo e qualquer costume, né? Então, o comportamento atual é um comportamento baseado em modismo. Ele é um comportamento que renega peremptoriamente a cultura da sua família, por exemplo. Então, se o seu pai era um homem virtuoso, né? Se o seu pai era um homem que tinha valores conservadores, por exemplo, o que são valores conservadores? São valores que dizem respeito à conservação da ideia de pátria, de família, de propriedade privada, de ética, de moral, de dignidade, de uma série de coisas, né? Se a sua mãe também era uma mulher virtuosa, uma mulher que cuidou a vida inteira da família, esses valores hoje são considerados arcaicos, ultrapassados, num sentido negativo mesmo do termo, num sentido, além de negativo, pejorativo. E além de pejorativo, é tido como um tipo de atitude, de comportamento que obstrui o progresso.
Então, ter moral hoje e ter ética resulta, segundo a perspectiva de Stuart Mill, como algo nefasto. É um elemento obstrutor do progresso, né? Então, esse livro do Dalrymple vai precisamente, de certa forma, opor-se a esse pensamento que é um legado do Stuart Mill, né? Então, a ideia do preconceito está diretamente ligado a isso, né? O capítulo 1 tem o seguinte título: O preconceito. O preconceito é um equívoco, portanto, a sua inexistência é um acerto. Vamos ver isso. Nos dias de hoje, todos nós somos testemunhas de um preconceito contra todo e qualquer preconceito, né? Portanto, quando o indivíduo apresenta um preconceito, ele naturalmente já é rotulado. A palavra preconceito ficou tão pejorativa que ela designa, de fato, uma pessoa maléfica. Ora, um preconceito, a própria palavra coloca, é um conceito formado, não é? Quem é que não tem um conceito formado de alguma coisa? Todo mundo, a priori, deveria ter. Então, mas a palavra um conceito formado, portanto um preconceito, tornou-se, pela linguística marxista, do marxismo cultural, uma palavra extremamente pejorativa, né? Então, nós testemunhamos diariamente, e esse assunto é muito importante, porque na inauguração, na abertura das Olimpíadas do Brasil, nós vimos inúmeros jargões combatendo o preconceito. Vamos entender qual é a ideia de preconceito equivocada que está sendo disseminada atualmente, e esta orientação tem por claro fim tornar a vida das pessoas esvaziadas de sentido e fazer com que as pessoas comecem a abrir mão dos seus valores e tradições familiares e culturais. Isso é o cerne da obra do Dalrymple, né? Vamos ver então como é que ele vai tratando esse assunto. Como é que ele vai tratar esse assunto, aliás, no capítulo 1. Então ele começa dizendo que nos dias atuais todo mundo testemunha um forte preconceito contra todo e qualquer preconceito. E isso deveria ser exatamente desse modo, não é? Porque o preconceito, segundo essa perspectiva moderna, é algo absolutamente repreensível, né? Então aqui já é a perspectiva moderna. Aí ele traduz a palavra preconceito segundo o dicionário Oxford. Preconceito significa o seguinte: um julgamento prévio, especialmente ao se caracterizar como prematuro ou apressado. Opinião pré-concebida. Viés favorável ou desfavorável. Predisposição, especialmente com conotação desfavorável. Uma predileção ou objeção injustificada. À primeira vista, quando nós lemos essa definição de dicionário, a ideia de preconceito nos soa como algo negativo, né? Entretanto, existe aqui expresso que um dos significados de preconceito é opinião pré-concebida, um viés favorável ou desfavorável, um julgamento prévio. Hoje em dia nós não podemos julgar mais, julgar no sentido de analisar uma questão e emitir juízo de valor sobre ela mesmo. Por exemplo, um político roubou. Você é proibido de emitir juízo de valor ou de ter uma opinião pré-concebida sobre o roubo, por exemplo. Porque logo o indivíduo que fala
uma coisa desse porte é taxado de preconceituoso, de racista, de homofóbico, de perseguidor e vai por aí afora. Então, o marxismo cultural foi criando uma série de expressões para não permitir que o cidadão comum tenha opinião particular. E o preconceito foi uma das palavras que foram adulteradas, né? Ora, uma vez que eles atribuíram ao preconceito uma ideia negativa, isso implica, evidentemente, a partir do momento que o preconceito é uma ideia negativa e é um comportamento negativo, né? Isso implica que a sociedade como um todo e as pessoas individualmente deveria se esforçar para se livrar completamente do preconceito, correto? Correto. Isso é o que nos é, ao menos, imposto ou preconizado como sendo o correto. Ora, por que isso está colocado desse modo? Porque o preconceito, de conceito formado, né, ele passou a ter uma outra conotação. Então, é esta outra conotação que o marxismo cultural criou, né, como você não pode ter ideia formada sobre nada. Porque a ideia formada que você tem de alguma coisa veio, em primeiro ponto, da sua estrutura familiar. Não veio da sociedade. Então, por que o marxismo cultural combate o preconceito? Combate porque, ao dizer que a ideia que a sua família colocou, né, como valor, você foi educado em cima de determinados valores, esta ideia é altamente nefasta. O combate aqui não é meramente a pessoa ou a ideia. O combate é ao valor cultural que a sua família professa. Então, quando se combate a ideia pré-concebida, na verdade, o que está se combatendo não é uma ideia em si, né? Por trás desse argumento existe o desmonte dos valores familiares. Isso é o que significa, né? Pois muito bem. Então, um preconceito arquetípico, por exemplo, ele cita um exemplo. Qual é um preconceito arquetípico? A ideia de raça. Vamos dizer, de fato, os termos raça e preconceito caminham de mãos dadas, né? Pelo menos, notadamente com o nazismo, isso ficou bastante evidente, não é? É muito difícil dizer quando é que essa associação entre preconceito e raça foi criada, né? Agora, o nazismo torna-se, em relação a isso, uma fonte que vem a ser muito utilizada em relação ao preconceito, né, e a ideia de raça. Embora, muito antes dos nazistas, né, já se falava em preconceito e na ideia de raça. Então não foram os nazistas que criaram isso, mas os nazistas, por conta daquela questão ligada a Israel, né, aos judeus, aos cristãos, aos homossexuais, aos ciganos, etc, 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 essa questão fica famosa e o nazismo passa a ser um emblema, né, contra o preconceito. Portanto, a partir do momento que criou-se uma associação entre raça e preconceito, odiar, desprezar, depreciar ou discriminar alguém em razão de determinadas características raciais nos parece hoje algo muito pior do que qualquer mal, né? Isso é um pensamento que já foi sendo adulterado, porque é curioso. Ora, se você não pode ter preconceito racial, preconceito religioso, preconceito cultural, por que razão os governos ocidentais, notadamente, vamos dizer, pegar como por exemplo a comunidade europeia, cuja orientação vem diretamente
de Bruxelas, né, da Bélgica, que faz parte do projeto da Nova Ordem Mundial, por que Bruxelas não condena o preconceito do Islã contra o cristianismo, por exemplo? Não é? Quer dizer, se o preconceito é, de fato, preconceito racial, religioso, se ele de fato é alguma coisa tão deletéria, então essa ideia de preconceito tem que vigorar num sentido máximo e para todo mundo, né? Entretanto, nós vamos vendo então que a própria palavra preconceito vai tendo guetos aonde ela pode ser aplicada e aonde ela não pode ser aplicada. Portanto, nós já vamos vendo que a palavra vai tendo um recorte, né? Em que determinados grupos escolhem aonde se pode ter preconceito e aonde não se pode ter preconceito. Muito bem. Ora, quando você odeia, despreza uma pessoa, discrimina, deprecia, né, isso está no âmbito da moral, né? Então, esse tipo de sentimento, a ideia de que o desprezo, o ódio, a discriminação é ligado à raça e ao preconceito, isso contribuiu para que, com o passar do tempo, fosse sendo criado uma certa atmosfera moral, na qual a simples enunciação de sentimentos virtuosos fosse confundida ou fosse tomado como uma virtude em si, né? Isso equivale a dizer o seguinte: desde o momento que esses globalistas internacionais, utilizando da linguística, associaram as palavras preconceito e raça, o que hoje nós assistimos? Nós podemos ver um indivíduo extremamente inescrupuloso, completamente corrupto, um genocida da pior espécie, um assassino, um bandido, um sacripanta, um biltre, um indivíduo da pior espécie que existe. Esse crápula monstruoso, desde que ele converse educadamente e expressando as palavras da nova língua e demonstre não ter preconceito, está tudo bem, não tem o menor problema. Isso, por exemplo, é uma das enormíssimas inversões de valores que nós tivemos, né? Então, você pode ter um indivíduo que é o maior narcotraficante do mundo. Não interessa mais se ele é um crápula inescrupuloso. A ideia de moral não está em voga aqui. O que a pessoa é e o que ela faz, de bem e de mal. Aliás, o conceito de bem e de mal não existe. Esses conceitos ontologicamente foram esvaziados, né? Hoje nós não temos conceito de mal dentro da sociedade. Nós temos a ideia de violência. O mal foi reduzido à ideia de violência. Ora, se não existe o mal, como é que nós vamos diferenciar, por exemplo, um indivíduo que assassina uma pessoa com um tiro de um indivíduo que assassina uma pessoa com requintes de crueldade? Por exemplo, a machadadas, arranca a pele da pessoa fora, corta a pessoa em mil pedaços. Não existe graduação de maldade entre os dois assassinatos, mas é evidente que existe. E entre esses, não existe graduação quantitativa do indivíduo que mata uma pessoa e do indivíduo que mata 100, do indivíduo que mata 60 mil, do indivíduo que mata 1 milhão, mas é evidente que tem que ter. Então, o mal, além de ser qualitativo, ele é também quantitativo. Ora, quanto maior for a quantidade e o volume do mal que você espalha, pior é, não é, a situação.
Mas não. Isto é para o indivíduo, esta noção de mal qualitativo e quantitativo, essa noção é uma noção que não existe mais. É uma noção que foi suprimida da sociedade, né? Então, uma vez que foi suprimida a ideia do mal, criou-se a palavra, substituiu-se o mal pela palavra violência. Vocês não ouvem mais falar em nenhum momento sobre o mal, exceto sob uma perspectiva religiosa, né? O indivíduo pode cometer as maiores barbaridades possíveis. Vai dizer que o camarada cometeu violência, atos de violência. Então, um terrorista que chega lá, como aquele terrorista de Nice, pegou um caminhão, passou em cima de 80 pessoas, é simplesmente um ato de violência. Portanto, hoje em dia, qualquer coisa que você faça é meramente um ato de violência. O que isso vai criando psicologicamente no cérebro da pessoa? Um efeito de anestesiamento da realidade e de confusão da realidade. Portanto, não faz realmente diferença se você vai e mata um velho ou se você entra no asilo e mata todo mundo, né? O Dalrymple, nesse livro dele, está colocando que, bem mais à frente, quase num dos últimos capítulos, ele coloca que o grau de violência contra as mulheres aumentou exponencialmente no mundo inteiro, exatamente por conta da destruição dos valores familiares e da erotização e sexualização de todo mundo. Isso gerou uma insegurança entre os casais brutal. E na mesma medida que gerou uma insegurança brutal, gerou uma violência absurda, né? Portanto, o que nós temos hoje em dia vigorando? Não há uma atmosfera moral. Existe um protocolo de palavras. Se você falar as palavras dentro do politicamente correto, mesmo que você seja um crápula inescrupuloso, e não demonstre em nenhum momento que você tem algum tipo de preconceito, está tudo bem. Você pode ter preconceito, praticar preconceito e ser o autor das práticas de preconceito, né? Entretanto, isso significa absolutamente nada. Por exemplo, a CPLP, a Comunidade dos Povos Falantes de Língua Portuguesa, né, a Comunidade dos Países Falantes de Língua Portuguesa, admitiu, dentro da CPLP, um país que é comandado por um ditador absolutamente sanguinário, da Guiné-Bissau. O homem é uma das criaturas mais horrendas que já existiu sobre a face da Terra. E ele foi admitido como fazendo parte dos países de língua portuguesa, porque o que interessa atualmente ao cenário da política internacional é meramente dinheiro. Então não interessa se você comete, né, por exemplo, o embargo dos Estados Unidos em relação a Cuba, era precisamente porque Cuba era uma ditadura. O Nicolás Maduro, né, e Hugo Chávez antes dele, matam civis à luz do dia. A quantidade de civis mortos, segundo a doutora Adriana Vigilanza, que é venezuelana, refugiada nos Estados Unidos, a quantidade de mortos da ditadura venezuelana anual está chegando a 80 mil pessoas. 80 mil pessoas assassinadas por divergência política. Esse é o saldo. E esse país simplesmente continua fazendo parte, por exemplo, do Mercosul, não é? Que é uma bandalha generalizada, uma réplica tupiniquim da antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Só isso explica, evidentemente, a adoção, a não adoção de alguma moção ou da retirada da Venezuela da Unasul, né,
ou dos países que compõem essa unidade. Portanto, o que nós estamos assistindo atualmente, a Turquia acabou agora de dar um golpe terrível. Aliás, é um outro regime ditatorial e sanguinário. É um dos candidatos a entrar na Comunidade Europeia. Então, efetivamente, que o mundo inteiro faz negócio com a China. Como é que a China tem aquele comércio extremamente pujante? Todo ele é baseado em escravatura. A China até hoje mantém algo que a Rússia ainda tem, mas muito pouco, que é um tipo de gulag chinês. Como é que a gente pensa que um país consegue produzir e vender um produto a 50 centavos de dólar? Isso não existe em nenhum lugar do mundo. Quer dizer, não tem custo nenhum, nem custo tem o país. E o mundo inteiro compra, não é? Produtos chineses, que é um país que foi fazendo a sua pujança capitalista baseado na tortura, no crime, na barbárie, na violência. E isso hoje em dia simplesmente não conta mais, não é? Para determinados governos. Portanto, voltando aqui à questão, o que vale hoje em dia é a linguística, não é a virtude e nem o comportamento. Ora, nenhuma pessoa isenta e normal vai negar que o significado do preconceito racial produziu calamidades terríveis, notadamente no século XX. Não é? Entretanto, existe uma questão aqui que merece ser colocada. Se o preconceito se caracteriza como uma antipatia baseada numa generalização defeituosa e inflexível, como coloca, por exemplo, o professor de psicologia em Harvard, o Gordon Allport, no trabalho dele, A Natureza do Preconceito, então, algum dos piores massacres do século XX, o século XX foi um século de massacres. Nunca se matou tanto como o século XX. Né? Então, pode-se dizer que se a definição de preconceito foi essa, portanto, o preconceito se caracteriza como uma antipatia baseada numa generalização defeituosa e inflexível, isso significa que os massacres do século XX foram motivados pelo preconceito. Nós vamos ver que não é bem assim. O fato de um massacre ocorrer em circunstâncias históricas específicas se vale somente superficialmente da ideia de preconceito. Por exemplo, nós estamos cansados de ver invasões em Ruanda, em Burundi, na África, em tudo quanto é lugar. Uma tribo rebelde invade e mata toda a outra. Qual é a desculpa para esse genocídio criminoso no mundo inteiro? Os defensores do preconceito vão falar, bom, esse genocídio criminoso está sendo movido pelo preconceito. Não, não é verdade. Porque o inverso, se isso fosse verdade, o inverso deveria ser verdadeiro também. Portanto, aonde não há preconceito, não há genocídio. Né? Ora, se a existência de um genocídio generalizado é causa necessária para que você crie um genocídio ou coordene o genocídio, isso pode até ter um fundo de verdade. Mas a causa do genocídio, o preconceito como causa do genocídio, não é uma causa suficiente. Né? Então, não é possível de forma nenhuma inferir que todos aqueles que orquestram genocídios são preconceituosos e que todos os preconceituosos cometem genocídios. E é preciso a gente separar isso muito bem, porque essas coisas todas foram misturadas. Como, por exemplo, o indivíduo que tem um preconceito,
ele já é tido como alguém violento. Mesmo que seja em palavras. Por exemplo, o xingamento, dessa ideia de preconceito e de raça foram surgindo inúmeras coisas, como por exemplo a ideia de preconceito racial, tá certo? Nós já tivemos aqui no Brasil alguns casos de atrizes negras que foram xingadas no Facebook. Bom, todo mundo atualmente xinga todo mundo, não é? Todo mundo. As pessoas perderam completamente a compostura. Completamente a compostura. Soltam palavrões como se estivesse colhendo flores nos campos de lavanda da Provence francesa. Então, xingar hoje em dia é o usual. Esse xingamento, desde quando esse xingamento é um preconceito racial? Não pode ser configurado como preconceito racial, mas já foi configurado. De tal modo que a Preta Gil, por exemplo, outro dia, foi fazer uma queixa criminal. Abriu um processo contra um indivíduo que xingou por preconceito racial. Né? O que está por trás disso? Exatamente essa ideia que a nova ordem mundial já implementou. Todo indivíduo que tem preconceito racial é, por tabela, um indivíduo perigoso. Portanto, será violento. Então, tem que aplicar a lei sobre ele. Né? Isso significa exatamente essa questão aqui. Ora, o preconceito é a causa de todas as violências. Né? Então, a partir do momento que eles começaram a colocar sobre o preconceito a causa da violência, não sei se vocês estão percebendo a nuance gravíssima disso. A causa da violência não é um preconceito. Né? A causa da violência ela é inerente à moral humana, ou à ausência da moral e da ética. A causa da violência está restrita ao ser humano. Né? E não a um preconceito. Porque se o preconceito fosse condição necessária para o genocídio ou para a violência, portanto, bastaria você curar a humanidade dos seus preconceitos para diminuir a violência. Vejam vocês que quanto mais leis os governos criam, mais violentas estão as sociedades. Então parece que tem alguma equação que não fecha. E não fecha mesmo. Porque tudo que está sendo construído é um embuste completo e absoluto. Né? Ora, de tal modo, a ideia do preconceito foi sendo construída gradativamente, que hoje alguém, pelo menos socialmente, nenhum indivíduo admite que tem preconceito. Nenhum. Nenhum indivíduo quer autoproclamar-se uma pessoa que tem pensamento próprio. Nenhum indivíduo quer examinar as suas próprias opiniões e convicções prévias. Nenhum indivíduo se apresenta como alguém que tem afetos bastante restritos. Por exemplo, você ser monogâmico é quase que um xingamento. Né? Nenhum indivíduo quer hoje apresentar-se como alguém rígido nos seus princípios ou severo diante dos seus inferiores, dos seus funcionários, por exemplo. Nenhuma pessoa quer ser reta, quer ter moral. Por quê? Porque isso tudo virou preconceito. E essa pessoa será apresentada sempre para a sociedade como alguém que não é, além de não ser muito atraente, será considerado como alguém perigoso. Né? Então, o indivíduo prefere fazer o que? Ele recolhe. Ao invés dele ter os seus próprios preconceitos e admiti-los em público, não é? Por exemplo, eu não admito o aborto, sob hipótese nenhuma, acabou.
Eu me lembro de uma passagem do falecido Dr. Enéas, numa entrevista que fizeram com ele. Ele era radicalmente contra o homossexualismo. Radicalmente. Mas ele não admitia sequer a ideia de que se conversasse sobre isso. A repórter perguntou para ele, tacitamente, se o seu filho fosse homossexual, o que o senhor faria? A resposta dele foi taxativa. Ele falou, eu me afastaria dele. Pronto. Esse indivíduo, nos dias de hoje, né, dentro do politicamente correto, tornar-se um pária social. Né? Então, isso mostra o grau de periculosidade, de xenofobia, né, que a cultura do marxismo cultural foi implementando. As pessoas são obrigadas a terem opiniões genéricas sobre tudo e sobre todos, inclusive sobre a sua própria vida. Ora, hoje em dia, todo mundo diz que é uma pessoa moderna, liberada, que a época contemporânea ela é completamente livre de preconceitos. As pessoas têm um total e completo e absoluto domínio e controle das suas opiniões, dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, das suas atitudes. E passa-se a impressão de que a gente vive num mundo repleto de pessoas absolutamente sensatas, racionais, benevolentes. Ninguém julga nada, ninguém julga nenhuma pessoa, ninguém julga nenhuma questão, né? Todo mundo fala que todo mundo tem direito a pensar o que quiser, falar o que quiser, ter as suas expressões. Aparentemente reconhecem que o outro tem direito à opinião, né? Então, esse discurso politicamente correto nos dá a ideia de que o mundo alcançou um estado de esclarecimento e de evolução espiritual brutal. Ora, tudo é uma farsa. Tudo é uma farsa. Não é que as pessoas não julgam as outras pessoas. As pessoas simplesmente não querem mais emitir opinião sobre nada, porque elas não querem comprar uma briga social. Elas não querem ser excluídas do seu meio social. Então, aparentemente, vive-se a farsa de que o mundo está repleto de pessoas sensatas, racionais e benevolentes. E quando você fala alguma coisa, já vem logo algum espertinho dizer que você está julgando a outra pessoa e que você não tem direito de julgar. Então, toda e qualquer opinião, todo e qualquer conhecimento tornou-se julgamento. Tudo aquilo que não for padronizado pela mídia e pela nova ordem mundial e pela educação comunista espalhada no mundo inteiro tornou-se julgamento. Então, o preconceito foi uma das palavras que foi construído para ser a mola mestra do impedimento do conhecimento e da opinião sincera e profunda de cada pessoa. Hoje em dia a pessoa engole em seco o seu pensamento, mas ela não admite aquele pensamento em público. E se ela estiver em público, ela vai maquiar o pensamento. Né? Ora, por exemplo, até hoje em Moscou, os negros não podem andar em segurança pelas ruas de Moscou. Os jornais não falam disso. Um hindu não pode andar tranquilamente no Paquistão.
não pode andar tranquilamente em Bangladesh. Né? Por quê? Por uma disputa religiosa e por uma disputa política. Entretanto, o ocidental simplesmente silencia sobre isso, porque se você falar alguma coisa a respeito disso, vão te chamar de islamofóbico, por exemplo. Né? Então, o que caracteriza um indivíduo que o marxismo cultural construiu como sendo preconceituoso? Né? Então, aquele indivíduo que é preconceituoso é um indivíduo medonho, chato, perigoso. Alguém desprovido de preconceito caracteriza-se, portanto, como o oposto daquele que é preconceituoso. O indivíduo que é desprovido de preconceito, pelo marxismo cultural, ele se sujeita a todos os outros pensamentos. E ele faz um constante reexame. Ele é tido como uma pessoa aberta nas suas afeições e nas suas preferências. Ele é um indivíduo, de certa forma, hesitante e generoso em seus julgamentos. Ele é chamado de cidadão do mundo, né? Porque é alguém que não se associa mais a nenhum tipo de particularismo, nem de individualismo. Nós já tivemos um programa da República em que nós analisamos a diferença entre democracia e república, e ali nós discutimos a ideia de coletivismo e individualismo. Indicamos que vocês voltem a este programa e vejam, né? Então, o indivíduo desprovido de preconceito é alguém que tem uma característica coletivista. O marxismo cultural vai mais além, fala que essa pessoa é uma pessoa sutil, é uma pessoa flexível nas suas concepções, é uma pessoa inclinada a compreender e pouco inclinada a condenar, é uma pessoa que apresenta uma certa autossatisfação, né? Enfim, uma pessoa que tem um tipo de consciência desapegada, virtuosa, e ela não julga o outro porque ela é consciente das suas limitações. Como ela é consciente das suas limitações, ela jamais falará mal do outro. Isso é o que é o pacote inventado sobre o indivíduo que não tem preconceito. Portanto, o indivíduo que não tem preconceito, quando nós vamos analisar bem todas essas invencionices que a linguística e o marxismo cultural criaram sobre essa pessoa, o que essa pessoa é? Essa pessoa é uma Maria vai com as outras. Né? Não existe cidadão do mundo. Não existe mesmo. Todo indivíduo está atrelado a um local, a uma época, a um tempo, a um lugar. Este indivíduo que aparentemente não tem nenhum tipo de preconceito, ele não tem uma consciência ampliada sobre si. Muito pelo contrário. Exatamente porque ele não tem consciência de si, ele é obrigado a seguir como vaca, como boi de presépio, a manada. Mas vejam, o que faz a mentalidade revolucionária? A mentalidade revolucionária comunista, ela opera sempre com inversão de ideias e de imagens. Eles apresentam o indivíduo que tem preconceito, portanto, conceito formado, próprio. Né? Que preconceito é qual é a sua ideia sobre tal coisa. É essa, essa, essa. Então você tem uma ideia formada, ninguém lhe faz a sua cabeça. Quem fez a sua cabeça foi você mesmo. Isso é completamente diferente do outro indivíduo que fala que não tem ideia que ele próprio faz. Ué, se ele é incapaz de ter a sua própria ideia, mas ele segue alguma ideia, então qual é a ideia que ele segue? Só pode ser uma ideia de um grupo. Mas quem é que está ditando as ideias para este grupo?
Existe alguém que está implementando dentro daquele grupo uma determinada ideia. Mas o marxismo cultural vendeu o indivíduo que não tem preconceito como alguém que é aberto às ideias do outro. Ele não é aberto, ele é um frouxo, ele é um mentecapto, ele é um incapaz de gestar, de gerar e de ter responsabilidade sobre a sua própria vida. A vida dele é completamente depositada no coletivo. E a imagem que eles vendem é que esse indivíduo está sempre muito bem sucedido, está bem satisfeito, está tranquilo com a sua consciência. Por quê? Na base de tudo isso existe o chamado, não, eu tenho as minhas limitações. E como eu tenho as minhas limitações, eu não quero impor nenhuma limitação ao outro. Ora, isso é precisamente o oposto da ideia de uma pessoa que tem consciência de si. Né? Então, esse homem que eles criaram, que é o chamado homem sem preconceito, é um homem que vive dessa forma, portanto ele não tem vida própria. Toda a vida dele é baseada na ideia de coletivo. Ele vai fazer precisamente o que o coletivo mandar. O que o coletivo mandar. Tudo que estiver fora do escopo do coletivo, ele não tem coragem e ele não tem autonomia gerativa que vem dele para tomar a rédea e o pulso da própria vida. Por que esse indivíduo é o melhor indivíduo? Porque esse é precisamente o perfil de cidadão que a nova ordem mundial deseja. Ela deseja precisamente indivíduos que sigam o controle do Estado, o controle de alguém, de alguma empresa que esteja falando para as pessoas agirem de tal forma A, B ou C. Qual é a diferença? Por que as pessoas não percebem mais essas coisas? Antigamente, a ditadura era um tipo de regime de governo em que o ditador era visível. Quando o indivíduo dava um golpe de Estado e tornava o país uma ditadura, a ditadura era algo visível. Ela tinha nome, ela tinha cara, ela tinha uma identidade e uma ideologia clara. Hoje em dia, embora existam inúmeras ditaduras pelo mundo afora, a ditadura mais eficiente que eles conseguiram construir, esses globalistas internacionais, foi precisamente a ditadura da lei, que é uma ditadura imperceptível. E eles vão utilizando termos pastosos, criando palavras que não existem, em cima de palavras que existem. Existe um peixe chamado lampreia. Né? A lampreia, quando gruda num outro peixe, ela tem uma boca cerrada e uma língua cerrada, em que ela vai comendo, ela se fixa nas costas do outro peixe e ela começa a abrir um buraco nas costas do outro peixe e ela vai comendo o peixe por dentro até que ela o destrói completamente. Né? Esta é precisamente a ideia do marxismo cultural. Né? Quando ele pega uma palavra, ele faz um processo de lampreia naquela palavra, igual o preconceito. O preconceito não tem nenhuma relação nem com a palavra raça, né, nem com a palavra violência. Entretanto, eles pegaram esta palavra, que significa um conceito formado. Portanto, um conceito autônomo, um conceito que foi gerado, gestado, é conduzido e é assumido pela individualidade da pessoa. Transformaram isso num pecado. Né? Isso significa que para a nova ordem mundial, o ser humano
não pode ter autonomia. Aliás, hoje eu estava lendo um artigo de um advogado, que eu não me lembro do nome dele, mas aqui do Brasil, em que estão criando determinados termos curiosíssimos, né? Esse advogado estava criticando a supressão de liberdades que está acontecendo no mundo inteiro pela via jurídica, né? Através da chamada juristocracia. Então, ele disse que o mecanismo jurídico internacional está desossando a liberdade. Então, são essas coisas, esses atentados à língua portuguesa, esses neologismos que vão camuflando o significado verdadeiro das palavras. Quando você desossa um animal que você matou, não é? Então não se trata de desossar, não está se tratando de uma morte, né? É preciso dar o nome correto aos bois. Já diziam os portugueses: chame os bois pelo nome dele. Não está havendo um desossamento da liberdade. Está havendo uma destruição da liberdade humana. Não é desossar, é destruir. É impedir que essa liberdade e que esta autonomia, que é própria do espírito, da alma humana, se manifeste. Então as leis estão proibindo cada vez mais as pessoas de terem liberdade. É isso que está em curso. Então esse homem sem preconceitos é simplesmente uma falácia. Porque o homem que declara viver, um cidadão que declara viver, que não tem opinião própria, que segue todo mundo, que é um cidadão do mundo, portanto ele não defende, por exemplo, a fronteira dele nacional, ele não defende o país dele. Porque se ele é um cidadão do mundo, o chinês entra no Brasil e quer invadir o Brasil. Ele vai falar que está tudo bem, que finalmente os chineses têm direito de sair dos seus países, eles estão passando muita fome, pode entrar aqui e invadir o Brasil. Ele é um cidadão do mundo. Então você perde completamente o referencial. Isso é a mesma coisa de você dizer que você está na sua casa, o indivíduo pode entrar e matar a sua esposa ou tomar conta da sua fazenda, porque ele é um pobre, desgraçado, faminto, não tem onde trabalhar. Ele pode invadir a sua casa. Não, não pode. E nem o chinês tampouco pode invadir o Brasil. Ou o Brasil pode invadir a China, vice-versa, tanto faz. Não é? Então, o que é esse homem sem preconceito do marxismo cultural? Esse indivíduo que declara viver de uma forma coletiva. Por quê? Porque ele é completamente aterrorizado pela ideia de ser visto. Aqui é que vai começar a entrar a explicação de Dalrymple como psiquiatra. O fenômeno de hoje social é um fenômeno de ocultação das pessoas. Você não pode ser mais você mesmo, né? Então, quando você começa a expressar opiniões coletivas e tem medo de expressar a sua própria opinião, você já está infectado pelo vírus. É um vírus mesmo, é uma doença. O livro é muito importante porque ele vai mostrando os graus desta doença, né? E você começa, é um tipo de síndrome. A síndrome do pânico, por exemplo, é um tipo de síndrome, né? Quando você começa a ficar aterrorizado pela ideia de ser visto. Em primeiro lugar, como um indivíduo intolerante. E em segundo lugar, como alguém mentalmente incapaz, desprovido de individualidade, de potência mental, né? Tem algum problema. Então, o que a nova ordem mundial foi criando, o marxismo cultural foi criando, com a ideia da palavra de preconceito, foi isso: construir pessoas mentalmente incapazes. Mas antes de torná-las mentalmente incapazes,
eles criam dentro dela um medo profundo, de tal forma que essas pessoas só podem aparecer dentro do contexto social. Portanto, elas só vão se sentir confortáveis em grupo. Ora, o homem é um animal racional. Certo? Certo. Os animais vivem em grupo. O homem também. Ele nasce, cresce, desenvolve e morre em sociedade. Mas a vida do animal homem é completamente diferente da vida do animal jacaré, da vida do leão, da vida dos peixes. O homem, precisamente porque é um animal racional, portanto, o fato dele ter razão faz com que assegura a ele que a vida pessoal dele dentro da sociedade será uma vida diferenciada dentro do coletivo. Um cachorro não está preocupado em ter uma vida diferenciada dentro da matilha. Um lobo também não. O homem, ao contrário, só pode exercer a sua liberdade individual se ele não for uma mera réplica do seu ambiente. Quando a gente pensa que os governos comunistas, todos eles, colocavam as pessoas para usar as mesmas roupas, morar nas mesmas casinhas, igual as casinhas de lobo mau que o governo federal faz, né? Essas casas para gente pobre, do Minha Casa Minha Vida. Todas as casas têm a mesma fachada. Isso é uma ideia comunista. Ora, as pessoas não são iguais. O que custa o projeto do arquiteto, igual mesmo nos grandes condomínios hoje, os condomínios mais chiques? O indivíduo não pode ter, ele tem que escolher um modelo de casa. Então você vai comprar uma casa dentro de um condomínio. Eles criaram a ideia de padrão estético dentro do condomínio. Então você paga uma fábula pelo terreno e você tem que construir segundo um padrão estético absolutamente bizarro, medonho e feio. Você tem 5, 6, no máximo 10 modelos de casa que você pode escolher para construir. Então, se aquele condomínio tiver 500 casas, todas as 500 casas terão protótipos. Todo mundo é igual. Não, não é igual. As casas são extremamente diferentes, porque as pessoas que moram ali dentro são diferentes. Então, até este grau de ditadura, não é, nós estamos sofrendo. É a ditadura da lei. Então, sobre o preposto de uniformizar a cidade, mas uniformizar quando? Como? Você tem que uniformizar o padrão, é a altura, por exemplo. Não pode ter edifício de 50 metros de altura, 50 andares. Tem que ter edifício de 3 andares. Agora, como é que será o edifício? De que forma ele será feito? Qual é a cara que ele vai ter? Não. Um outro grau de padronização do preconceito, ou da ausência de preconceito, que internacionalmente nós temos, são as redes de hotéis, por exemplo. Hoje em dia não faz a menor diferença se você entra em qualquer rede de hotel. Vamos pegar o Blue Tree ou Ibis, que são redes internacionais e de preço bastante acessível. Você pega um hotel desse, se você está no Rio de Janeiro, Manaus, Lisboa ou Moscou, não faz a menor diferença. A cara do hotel é a mesma. O quarto dentro do hotel é o mesmo. A comida que eles servem é a mesma, com uma ou outra variação. Uma outra variação. Então, essa espécie de coletivismo, e as pessoas aparentemente se sentem à vontade, porque elas conhecem a rede, sentem-se confortáveis. Então, esta aparência de conforto esconde por trás dela uma das fórmulas mais perversas aplicadas, inclusive, no âmbito da arquitetura. Não faz o menor sentido. É a primeira vez na história da humanidade que nós temos uma padronização arquitetônica no mundo inteiro. Ora, quando você pensa, por exemplo, nos povos, comida japonesa, a casa japonesa,
ela é completamente diferente da comida alemã, da casa alemã. A comida japonesa é completamente diferente da comida chinesa. É completamente diferente da comida indiana. É completamente diferente da comida inglesa. Né? É completamente diferente da comida mineira. Mas baseado em que critério? A gente acha que pode padronizar a alimentação, porque a alimentação faz parte da cultura do povo. A forma como aquele povo vive faz parte da cultura dele. Ele desenvolveu aquilo ao longo de milênios. Isso não é um padrão estético que possa ser imputado de cima para baixo através de um mecanismo legal. Isso não existe. Então as culturas estão sendo destruídas por dentro. Não é? Quando você vai, por exemplo, comprar um terreno num condomínio desse, você pergunta, né, para o vendedor se você pode construir uma casa X ou Y, o vendedor te olha como se você fosse um ser vindo de Arturos, de um sistema galáctico completamente diferente, e vai te responder com um redondo não. Quer dizer, a partir do momento que as próprias construtoras aceitam por propinas esse tipo de ditadura das prefeituras, tem alguma coisa muito equivocada. Não é? Porque a prefeitura simplesmente não pode impor norma estética. É o que nós estamos assistindo agora. Então, o indivíduo sem preconceito, o importante do início do entendimento desse processo é que essa pessoa, a mente desta pessoa foi aterrorizada. Ora, uma mulher que apanha muito do marido, ela fica com medo, né? E ela procura ficar invisível deste marido para que ele não se lembre dela e não bata nela. A ideia do preconceito social, racial, social, cultural, foi tecida precisamente dentro desse espírito. As pessoas mantêm-se ocultas nas suas opiniões e nos seus conhecimentos porque elas não querem apanhar. E se elas não querem apanhar, é porque elas sabem que elas vão apanhar. Elas sabem que tem alguém batendo nelas. E é curioso, porque isto não chega no grau da consciência. Porque a mulher que apanha do marido sabe que apanha, porque o algoz está ali dormindo com ela. O sistema foi tão bem construído que as pessoas têm medo e não sabem de onde vem o medo. De onde vem o medo? E isso foi gerando inúmeros efeitos colaterais, como, por exemplo, a perda da individualidade. Isso gera um efeito nefasto, por exemplo, nos jovens. Todos os jovens têm que andar do mesmo jeito, falar as mesmas coisas, vestir as mesmas roupas, frequentar os mesmos lugares. Se ele não for aceito pelo grupo, é como se ele perdesse a individualidade. Ele está desprovido de individualidade. É uma ideia de tribo às avessas, né? Então, todo conceito tribal, o que essa gente já instalou no mundo? Conceito de tribo. Toda tribo. As tribos não têm autonomia. O indivíduo dentro da tribo, ele não pode fazer o que ele quiser. Aliás, num dos capítulos do Dalrymple, ele vai analisar precisamente o fenômeno da tribo. Então, o indivíduo não pode fazer o que ele quiser. Quem é que manda? É o chefe da tribo. Por exemplo, o cacique. Nas tribos brasileiras, é a autoridade máxima. O cacique falou e está falado. Ninguém questiona nada. Ao contrário do que a gente possa pensar,
O esquema tribal é uma das piores coisas que existem. A pergunta que nós temos que fazer é: quem é o grande cacique da nova ordem mundial? Porque se você não pode ter o seu pensamento próprio, o seu valor próprio, a sua cultura própria, a sua família, quem será a sua família? Qual será a sua cultura? Que eles estão destruindo alguma coisa que já existe. Ninguém destrói alguma coisa para não criar outra no lugar. Esse é um ponto muito importante. Portanto, se está sendo destruída alguma coisa, é porque outra coisa está sendo construída. O problema é que esses loucos globalistas internacionais, inúmeros deles, já deram declaração, como aliás o senhor Lula da Silva já fez, que não sabe qual é o mundo que eles querem criar. Eles, por enquanto, estão empenhados só em destruir. Mas aonde eles querem chegar, ninguém sabe. Então, episodicamente, eles têm alguns espasmos de rumos outros. No geral, nada além da simples destruição. Né? Dizendo que estão assegurando um futuro belíssimo para a humanidade. Portanto, eles criaram a ideia de que o homem que não tem preconceito é um homem mentalmente elevado. Né? Mentalmente elevado. Ora, realmente, os exemplos diários nos mostram que essa proposta é absolutamente desprovida de sentido. As pessoas estão cada vez mais agressivas, as pessoas estão cada vez mais perturbadas, né? As pessoas estão cada vez mais amedrontadas, as pessoas estão cada vez mais abrindo mão da sua individualidade para que elas sintam conforto e se sintam protegidas e acolhidas dentro da sociedade. Assim, qual é a saída para manter a sua sanidade mental? Não tenha medo de ter preconceito. Né? Então, não tenha medo de ter a atitude, por exemplo, que teve o Dr. Enéas. Você não gosta, não admite um filho homossexual? Não admite, ponto final. Você é contra o aborto? Sim, eu sou contra o aborto e ponto final. Eu sou contra o Islã pregar o estupro de mulheres de kafir? Sim, sou contra. Ah, você é islamofóbico. Não estou nem aí para o que você acha a meu respeito. Então, é a partir dessa perspectiva de um posicionamento sério e de uma recuperação da sua individualidade que o ser humano vai ter que ter. Né? Porque todo o projeto globalista internacional é para tirar a individualidade de cada um. Portanto, é preciso fincar pé e defender a sua individualidade, a sua liberdade de expressão. Né? Hoje em dia todo mundo tem que falar mal. Aliás, vamos nos recordar, o próprio presidente da República, Michel Temer, no dia da sua posse, usou uma expressão que o Jânio Quadros usava muito, né? Falo-ei, um português absolutamente impecável. E os jornais depois, todos os jornais, dentro de um grau de estupidez enorme, fizeram uma certa jocosidade aquela expressão da língua portuguesa correta. Então, até falar bem a língua hoje é proibido, né? Claro. Porque é através da língua que esses monstros estão desempenhando grande parte do projeto de desmonte da individualidade de cada um de nós. Porque quando você fala mal, você pensa mal.
você articula mal o raciocínio. E o que eles mostraram? Existe uma doença que foi detectada na área de tecnologia, que chama cérebro de pipoca. Alguns anos atrás, durante muito tempo, foi divulgado, largamente divulgado. Tinha cientista todo dia, repórter todo dia, professor todo dia falando na cabeça das pessoas que para estimular a mente, a pessoa tinha que fazer várias atividades tecnológicas ao mesmo tempo. Assim, enquanto ele estava mexendo no computador, ele tinha que estar falando no telefone, ele tinha que estar ouvindo funk e jogando jogo eletrônico. Bom, começaram a vender essa sequência de mentiras de que o cérebro é multifuncional. Então você pode fazer várias atividades ao mesmo tempo. Com o passar do tempo, depois de 20 anos mentindo sobre isso, as primeiras gerações surgiram, né? As gerações de retardados mentais surgiram. Em relação a isso, detectou-se que esses jovens estavam completamente imbecilizados. E eles desenvolveram essa síndrome, essa doença, que se chama cérebro de pipoca. O cérebro de pipoca é aquele indivíduo que é absolutamente incapaz de construir e de ter atenção. Ficou completamente inabilitado. Consegue fazer nada. Agora, de algum tempo para cá, eles já estão criticando e dizendo que é muito ruim você colocar uma pessoa para desenvolver várias atividades ao mesmo tempo. Mas é evidente que é. Se eu estou cozinhando, eu não posso estar lavando roupa, né, para fora, por exemplo. Como é que eu vou cozinhar e lavar roupa para fora? Às vezes as pessoas conseguem se desdobrar com muito custo em duas atividades, né, simultâneas, mas é quase que impossível. O indivíduo que é um carpinteiro, ele é um carpinteiro. Então, enquanto ele está executando aquele trabalho de carpintaria, ele pode ser também pedreiro. Mas ele tem que parar o trabalho de carpinteiro e fazer um trabalho de pedreiro. Você não pode fazer trabalho de carpinteiro e pedreiro ao mesmo tempo. Ué, como é que você acha que o cérebro pode estar gerando conhecimento ao mesmo tempo num computador, num telefone, num jogo eletrônico, numa música? É impossível isso. É humanamente impossível. Então, mas o que essa gente criou? O fenômeno do cérebro de pipoca na parte do preconceito. Né? Então você leva o indivíduo a dispersar-se em diferentes atividades. Tem depoimentos de pais, por exemplo, indivíduos que trabalham muito durante a semana, chegam no final de semana, esses pais têm que cumprir uma agenda tão intensa, social, com os filhos, que eles voltam para trabalhar na segunda-feira completamente exauridos. Porque ninguém pode ficar em casa mais. Ficar dentro da sua casa tornou-se um xingamento categórico. Sua vida está vazia, você não tem dinheiro, né? Uma vida sem graça. Então, há inúmeros depoimentos de pais ricos, hein? Ricos. Não estamos falando de pais pobres, não. Em que esses pais ricos tornam-se pessoas altamente estressadas pela quantidade de atividade. Então chega, já às 7 horas da manhã a criança tem que ir para o aniversário, depois tem que ir para uma festinha, depois tem que ir para a natação, depois tem que... e vai por aí afora. O mesmo vale para os adultos. Os adultos não conseguem ficar parados, né, dentro da sua casa, fazendo alguma coisa normal. As pessoas não conseguem mais conviver com elas mesmas. Elas têm que estar sempre imersas num coletivo. Como se o coletivo é que fosse a salvação da pessoa.
há uma ausência absoluta de contato do indivíduo com ele mesmo. E há aqueles casos piores ainda. O indivíduo está dentro de casa, ele liga todos os aparelhos, liga a televisão, liga a rádio, liga som, liga computador, fala no telefone, ele tem que ter um barulho, um ruído de fundo dentro da casa, porque senão ele entra em depressão. Não é? Isso tudo são esses efeitos colaterais do cérebro de pipoca, não é? E do aterrorizamento do processo do preconceito. Portanto, se você não está, né, o preconceito é uma palavra que foi ampliada, ele saiu da esfera racial e ele foi incorporado à esfera cultural, à esfera social. É isso que a gente precisa de entender, né? Então, o que o Dalrymple coloca é precisamente que toda a carga negativa do preconceito hoje é uma doença que vem sendo paulatinamente construída. Esse livro é um livro muito recomendável porque ele é um médico psiquiatra e ele vai analisar essa situação sobre uma perspectiva de saúde ou da ausência dela, né? E vocês poderão constatar ao longo de todo o livro que por trás da avaliação que ele faz, é um livro que tem que ser lido, embora seja um livro fácil, né, de linguagem muito clara. Todos os livros do Dalrymple, todos, tem por trás daqueles conceitos, daquelas falas, né, inúmeras ideias ligadas a contexto do marxismo cultural, né? Assim, qual é a necessidade que nós temos de ter ideias preconcebidas? É absolutamente vital você ter ideias preconcebidas. Por quê? Porque as ideias preconcebidas são fundamentais para a formação e para a evolução do caráter humano, né? Você tem que ter bom senso para saber quando aquela ideia que você adquiriu na sua estrutura familiar e que você adquiriu pela sua própria experiência de vida, até quando você pode conservar aquela ideia e até quando você tem que deixar de lado aquela ideia porque ela é destrutiva. Mas esta decisão é pessoal. Nenhum governo pode dizer para você quando você tem que abrir mão da sua vida e da sua experiência de vida e das ideias e das culturas e do contexto dos valores que você recebeu da sua família, né? Então é fundamental combater o preconceito contra o preconceito, porque atualmente ter preconceito significa que você é um racista, um homofóbico, um sexista, um retrógrado, um politicamente incorreto, e tem inúmeros adjetivos, né? O ideal, segundo essa cultura, é que todas as pessoas sejam livres pensadores, que todas as pessoas questionem tudo o que lhes ensinam. Portanto, se o seu pai está falando que você não pode roubar, você fala que o seu pai é retrógrado. Se o seu professor está falando que você tem que ser um bom estudante, você acha que o professor não quer te facilitar um pouquinho na sua vida escolar, que o professor é um malvado, etc. Tal, né? Ora, esse ideal de liberdade de pensamento que vendem para as pessoas, vendem também, junto com esse ideal de liberdade de pensamento, a ideia de que a pessoa não terá a sua ação restringida. Porque quando o seu pai, que era um indivíduo conservador, falava que você podia fazer tal coisa e outra coisa você não podia fazer, sempre quando nós não podemos fazer, tudo que nós não podemos fazer é sobre uma determinada circunstância. Aquilo não é um valor de verdade para a vida inteira. Evidentemente, por exemplo, se você casa e o Ocidente é monogâmico, pronto,
Você tem que entender que isso é uma estrutura monogâmica. O indivíduo que será padre, e a igreja, diferentemente dos pastores e dos rabinos, não admite que o sacerdote case, pronto. É um contrato que você fez da instituição consigo. Então não adianta você depois culpabilizar a igreja e dizer que quer casar. Quando você entrou naquele esquema, aquele esquema já era daquela forma, né? Portanto, todos nós temos, ao longo da nossa vida, ações que são restritas. Não existe em nenhum momento algum tipo de movimento que possa ser 100% livre. Não pode, não é? Entretanto, o marxismo cultural vai criar a ideia de que você pode ter uma total liberdade de pensamento e uma total liberdade de comportamento. E mais, vai fazer com que você recuse qualquer autoridade sobre o seu comportamento moral, seja essa autoridade a religião, a história, as convenções sociais ou a sua família, né? Portanto, ao estabelecer esses parâmetros, qual seja, repito, você tem uma total liberdade de pensamento, você tem uma total liberdade de comportamento, sua ação não pode ser restrita e nem restringida sob nenhum aspecto, e você tem que rejeitar qualquer autoridade sobre o seu comportamento moral. É isso que faz com que os movimentos, por exemplo, comecem a entrar dentro das igrejas e ficar pelado dentro das igrejas e tirar crucifixo do ânus. Isso é o que está por trás. Ora, a partir do momento que você inventa para o ser humano que ele pode fazer o que quiser, quando ele quiser, da forma que ele quiser, do jeito que ele quiser, bom, o mundo não tem limite mais. O que é isso? Isso é a proposta de regressão total e absoluta à barbárie. A barbárie. E ao mesmo tempo nivela todo mundo com todo mundo. Agora, como é que esse nivelamento será batido? Por aquele que for mais violento. Vocês devem se lembrar daquele filme Mad Max, né? Acabou todas as regras, acabou o mundo. Como é que as pessoas vivem? Quem é mais violenta. Então quem é mais violento começa a subjugar o outro. A proposta da necessidade de combater quem tem preconceito visa precisamente isso, destruir o mundo, não é outra coisa. Então é necessário nós termos, não só é necessário, é fundamental nós termos domínio da nossa própria vida, consciência e comportamento. Nós não temos nunca liberdade absoluta de pensamento. Eu não posso fazer o que eu quiser. Nós não temos nunca liberdade absoluta de comportamento. E nós não podemos recusar a ideia de que haja uma autoridade moral acima de nós, sobre a qual nós devemos nos espelhar. É baseado na recusa da ideia de autoridade moral, por exemplo, que a Suécia há muitos anos e todas as políticas educacionais vêm tirando a autoridade dos pais e transferindo a autoridade dos pais para a escola, porque a criança passa a não respeitar mais o pai. Uma vez que o pai e a mãe são aqueles indivíduos que formam o caráter da pessoa autonomamente e transmitem àquela pessoa valores, uma vez que você tire a autoridade moral do pai e da mãe, você não tem mais valores familiares. Portanto, isso é uma forma muito eficiente de você destruir a família por dentro. Ora, uma vez que você destruiu a família por dentro,
Aquela criança nasceu. Então ela vai começar a obedecer a quem? Porque ela terá que obedecer a alguém. E não é o professor, porque o professor também está obedecendo um sistema. Qual é o sistema? Né? Qual é o grande chefe que está por trás e que é invisível? O grande ditador. Eis as perguntas e a reflexão que nós temos que começar a fazer. Né? De modo que o que você tem que fazer? Defender a sua necessidade de ter ideias preconcebidas e recusar qualquer ideia de combate ao preconceito. E por preconceito nós não estamos falando aqui esses preconceitos negativos. Porque, evidentemente, se você tem uma ideia que ela é nefasta e nociva e destrutiva, você tem a obrigação moral de mudar aquela ideia, mesmo que ela seja cultural. É cultural a mutilação genética de mulheres em determinadas tribos. Ora, pelo amor de Deus, isso já não poderia ser normal naquela época, né? Por que será normal agora? Isso é uma ideia que, mesmo que ela faça parte da sua cultura, ela tem que ser abolida. Porque também não é tudo que diz respeito à cultura que tem que ser mantido. Então tem que ter bom senso para verificar o que nós vamos manter como legado das gerações e o que nós vamos alterar e destruir, jogar fora. Tem que jogar fora mesmo. Enfim, nós vamos ficando por aqui nosso programa e vamos ver, talvez a semana que vem a gente continue. Tem algumas outras partes da obra do Dalrymple muito interessantes que talvez eu gostaria de conversar com vocês, mas eu ainda vou refletir um pouco sobre isso, se a gente vai para uma outra obra e depois volta para essa obra do Dalrymple. Vamos ficando por aqui. Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. Muito obrigado pela sua audiência e até a semana que vem. Um abraço.